Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria nessa manhã de primeiramente glorificar ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Rei das Nações, que por mais uma manhã nos colocou de pé, nos deu vida e saúde para estarmos mais um dia batalhando na presença de Deus. Eu gostaria nessa manhã de falar com vocês sobre a palavra de Deus, sobre uma porção maravilhosa da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus fala sobre o sermão profético e o princípio das dores, né? Esse capítulo inteiro ele fala sobre o final dos tempos e sobre a volta de Jesus Cristo. E eu gostaria de dividir esse capítulo em pelo menos 4 partes e ao decorrer dos dias falar sobre ele. Um assunto muito importante, um assunto que pouco temos visto falar sobre os altares das igrejas, né? Uma palavra que tem sumido dos púlpitos: a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o final dos tempos. Uma coisa que é inevitável. É um evento que vai acontecer a gente querendo ou não. Cristo está voltando. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Muitos não têm percebido o que está acontecendo, né? E como nos dias de Noé, estão vivendo as suas vidas, preocupados com seus próprios umbigos e não percebendo que Cristo está às portas, Cristo está voltando. E eu gostaria aqui no capítulo 24 de São Mateus, começar hoje do versículo 1 até o versículo 14, onde diz aqui sobre o princípio das dores. Eu vou ler esses versículos com vocês. Quem tiver Bíblia e estiver me acompanhando, se quiser ler aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, eu gostaria que você lesse, porque é bom a gente acompanhar o que está sendo falado, o que está sendo lido, o que está sendo pregado, né? Nós temos que ser como os crentes bereanos. Os crentes bereanos, quando Paulo estava ali, instruindo eles na palavra, tudo que Paulo falava, eles buscavam nas escrituras, né? Não era nada apenas de boca, apenas por palavras de Paulo, mas eles iam ali nas escrituras procurar saber se era verdade o que Paulo estava dizendo. Então eu peço a ti que, se você tem uma Bíblia, consulte a sua palavra. Consulte a palavra de Deus aí na sua casa. E leia junto comigo. Amém? No capítulo 24, no versículo 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Eu peço a Deus que Ele nos dê sabedoria e que o Espírito Santo venha nos dar orientação nesse momento e entendimento para que nós possamos entender a palavra de Deus. Aqui no capítulo 24 começa dizendo que Jesus ia saindo do templo. Ele estava no templo, adorando a Deus, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, os discípulos ali naquele momento estavam deslumbrados com o templo, com as pedras do templo, com a formosura do templo, né? Com as coisas ali daquele lugar, com coisas materiais. E Jesus já disse para eles ali que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? Essa profecia que Cristo fez aqui, ela diz a respeito do final dos tempos, né? Mas ela também falava a respeito do que aconteceria ali em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo e revirou todas as pedras do templo, né? E matou milhares e milhares de judeus, espalhou eles pelo mundo porque eles tiveram que fugir da presença do imperador para não morrer. Essa profecia tratava-se disso, mas tratava também do final dos tempos, né? E Jesus ali foi para cima do Monte das Oliveiras e, assentando no monte, ele começou a falar com seus discípulos, explicando tudo o que havia de acontecer na terra e perto do final dos tempos, né? E Jesus respondendo para eles, quando eles indagaram Jesus a respeito do final, né? Eles queriam saber quais seriam os sinais e quando seria a vinda do Filho do Homem. E Jesus falou para eles: desse dia só o meu Pai sabe, nem eu, nem os anjos que estão no céu, mais ninguém, só o meu Pai sabe desse dia. Mas Cristo, naquele momento, nos deixou alguns sinais, né? E começou ali a falar com os discípulos e mostrar para eles quais seriam esses sinais e quando, né, aconteceriam essas coisas. E ali no capítulo 4, Jesus começa respondendo para eles, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desde que Cristo esteve na terra até os dias de hoje, muitos já se passaram por Cristo, muitos homens e mulheres já tentaram, né, ser o Cristo, né? Muitos já profetizaram o final dos tempos, muitos já deram até datas para o final dos tempos, e todos eles erraram, né? Porque são cristos falsos, são pessoas que, por ignorância ou por outros motivos, né, se intitularam ser Cristo, se intitularam ser profetas, se intitularam ser pessoas que poderiam adivinhar o que aconteceria e quando aconteceria. E todos eles erraram, né? Porque nosso Senhor Jesus, ele já nos advertiu ali que muitos virão em seu nome. Muitos.
E no capítulo 6, e mais uma coisa, esses que viriam em nome de Cristo enganariam a muitos. Muitos hoje têm ido atrás de doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus. Muitos hoje têm dado ouvidos a coisas, a palavras que não são as palavras de Deus. E têm se perdido ao longo do caminho. Porque têm buscado para si ensinamentos, né, e pastores segundo o desejo do seu coração. Segundo os seus desejos carnais, seus desejos materiais, segundo as suas concupiscências, e tem se perdido no caminho. Mas Jesus continua ali no versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Eu estive pesquisando essa semana, e hoje nós temos em curso no mundo 10 guerras sangrentas. 10 guerras sangrentas. Essas as maiores, né? As menores, que são guerras civis, guerras tribais, a gente não tem como saber, né? Mas 10 guerras sangrentas estão em curso nesses dias no mundo. A mais aí popular que está na mídia é a de Israel contra Gaza, né? Também temos a guerra na Ucrânia. Eu até anotei aqui algumas coisas. Temos guerra hoje na Etiópia, no Iêmen, em Mianmar. Temos guerra na Síria, no Sudão do Sul. Temos guerra na África, no Níger, em Mali, na Somália, no Congo, Moçambique. Temos guerra no Afeganistão. Temos guerra entre Armênia e Azerbaijão. Temos várias guerras em curso por esses dias no mundo, né? Guerras sempre existiram no mundo, desde que o mundo é mundo. O povo guerreia, o povo busca território, o povo, por orgulho, por soberba, por arrogância, tem guerreado. Mas nesses últimos tempos as coisas têm saído do controle, as coisas têm aumentado. Esses eventos têm aumentado sobre a Terra, né? Então, guerras, nós temos 10 guerras ali em andamento, as que nós sabemos, né? E com certeza temos muito mais. Em especial essa de Israel com Gaza, né? E também eu taxo de especial essa guerra que está acontecendo na África, né? Radicais islâmicos têm invadido países, têm invadido tribos, têm invadido cidades e matado pessoas, matado crianças, matado idosos. Tudo por uma religião que eles acham que é a religião verdadeira, o islamismo. Esses radicais, eles entram em tribos e dizimam a tribo inteira. Por quê? Porque eles não concordam com outra religião que não seja o islamismo, né? Então eles matam cristãos, eles matam judeus, eles matam católicos, eles matam todas as pessoas que não aderem à religião deles. Então, nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, né? Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Nós vemos fome em vários lugares do mundo. No nosso país, no Brasil, né? Temos fome no Nordeste, temos fome no Norte, temos fome nas áreas ribeirinhas, no Amazonas. Pestes. Em 2019, 2020, 2021 tivemos aí um surto, né? A pandemia de Covid que alcançou o mundo todo.
Temos muitas outras doenças aí pelo mundo dizimando nações, dizimando povos inteiros. E nós estamos desapercebidos das coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo a vida que viviam os povos no tempo de Noé. Nós estamos preocupados com o que nós vamos vestir, estamos preocupados com o que nós vamos comer, estamos preocupados com o carro que vamos comprar, que vamos trocar, estamos preocupados com a casa, estamos preocupados com coisas materiais. Estamos desapercebidos da palavra do Senhor. E Jesus, ele continua aqui no capítulo 8, dizendo que todas estas coisas são apenas o princípio das dores, né? A terra, ela tem dado muitos sinais. Por esses dias aqui no Rio Grande do Sul, hoje, né, nessa semana que passamos aí, houve grandes e fortes chuvas novamente. O povo do Rio Grande do Sul tem sofrido com as enchentes. Muitos têm perdido as suas casas, perdido seus familiares. Muitos têm perdido as suas lavouras. Muitos têm perdido os seus bens. Muitos têm perdido a sua vida com essas enchentes. Há várias catástrofes acontecendo no mundo neste momento. A palavra diz que haveria catástrofes, haveria terremotos, haveria fome, pestes em vários lugares, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a chuva tem tomado conta do estado, tem destruído o estado. Em Dubai, onde é um deserto, grandes chuvas têm inundado aquele lugar. Grandes chuvas têm inundado aquele lugar. E Dubai é um deserto, né? Em Taiwan, terremoto. O maior terremoto registrado em 25 anos. No Japão, tsunami, terremoto, né? No Texas, tornados. E a terra está gemendo com dores de parto. A terra está dando sinais que Cristo está voltando. E que nós estamos fazendo, né? Quais são as nossas prioridades nestes dias, né? Será que estamos mais apegados nas coisas desse mundo? Ou estamos verdadeiramente esperando a volta do nosso Senhor, falando da palavra de Deus, né? Orientando aqueles que ainda não conheceram a Cristo, divulgando a salvação de Jesus Cristo, a vinda do Senhor? O que nós estamos fazendo, né? E Cristo, ele aqui no versículo 8, ele disse: mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E ele continua no 9 aqui: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Muita gente hoje é morta pelo nome de Cristo. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda não estamos vivendo essa situação. Mas em muitos lugares do mundo, né? Nos países islâmicos, em alguns países ali da janela 1040, né? Muitos cristãos são mortos, muitos cristãos são presos, muitos cristãos têm os seus bens arrancados pelo nome de Cristo. E nós aqui no Brasil, com toda a liberdade que temos, o que estamos fazendo pela palavra de Deus?
o que estamos fazendo. Eu me incluo nisso. O que eu estou fazendo pela palavra de Deus, o que nós estamos fazendo pela palavra de Deus. Será que o nosso cristianismo, que a nossa fé tem sido verdadeira? Será que verdadeiramente temos observado o que fala a palavra de Deus? Ou estamos apenas preocupados com o nosso próprio umbigo? Preocupados com nós mesmos? Faça essa reflexão hoje. Pense. Qual que é a sua prioridade hoje? Qual que é o seu desejo hoje? Qual que é a sua vontade hoje? Você almeja pela volta de Cristo? Ou você quer mais um tempo para viver sobre essa terra, buscando as coisas dessa terra? Coisas que serão consumidas pelo fogo. Coisas que ficarão aqui para ser pisoteadas pelo anticristo. Qual é a sua prioridade nesse momento? Qual que é a minha prioridade nesse momento? E a palavra continua: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje o que mais temos visto no mundo é a falta de amor, né? Por muitas vezes você abre ali o seu celular nas redes sociais e está acontecendo alguma coisa, né? Às vezes está acontecendo ali um acidente de carro, alguma coisa com alguma pessoa, e as pessoas, ao invés de ter atitude de ajudar, de socorrer, eles pegam o celular para filmar, para colocar na rede social e mostrar o que está acontecendo para outras pessoas. Enquanto a pessoa que está ali passando pelaquela dificuldade, às vezes, né, com risco de perder a sua vida, não tem ajuda de ninguém. Porque o amor do ser humano se esfriou. O amor do ser humano se esfriou e a iniquidade tem aumentado cada vez mais e mais. A maldade tem aumentado. E hoje damos mais valor a coisas materiais do que a vida do nosso próximo. E um dos mandamentos de Jesus Cristo, né, é amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Às vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Essa é a verdade. Então, temos que rever os nossos conceitos. Temos que rever os nossos conceitos, porque a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Não adianta orar contra. O que está acontecendo no mundo vai continuar acontecendo e só vai aumentar. Só vai aumentar. Eu não quero aqui pregar desgraça para ninguém, mas a palavra de Deus é clara, que tudo isso só vai aumentar até a vinda do final dos tempos. Então eu gostaria que você e eu nessa manhã, né, levássemos os nossos pensamentos a Deus, buscássemos dele sabedoria, entendimento, orientação, para que daqui em diante possamos pensar na palavra de Deus como a única solução para as nossas vidas, né? Pensar na vida de Cristo como a única solução para as nossas vidas. E a palavra continua no 13 aqui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda criatura, ou a todas as gentes, então virá o fim. Quando fala sobre este evangelho do reino, está falando sobre o evangelho de Cristo, não sobre o evangelho do triunfalismo, não sobre o evangelho da prosperidade, né? Não está falando sobre o evangelho da barganha, não está falando sobre o evangelho do mundo gospel, o evangelho da autoajuda, mas está falando sobre o evangelho do reino, o evangelho da salvação. O evangelho da salvação. O evangelho que é poder de Deus
para a transformação de vidas. É poder de Deus para tirar o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo e trazer para a presença de Deus. E nós, por muitas vezes, queremos pregar o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho da vitória. Vitória Cristo já teve na cruz quando ele derramou o sangue. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A vitória Cristo já teve na cruz. E a nossa vitória nós temos quando a gente reconhecemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós com a nossa boca confessamos e em nosso coração nós cremos que Ele é o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a começar a estudar a palavra de Deus, a começar a buscar a Deus no seu secreto, né? Dobrar o teu joelho dentro da tua casa, no teu quarto, na sua sala, né? E falar com o Senhor Jesus. Pedir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, orientação, capacitação, entendimento da palavra de Deus. Porque tudo passará. Tudo passará. A terra toda passará. As coisas materiais passarão. Esse corpo que nós temos vai passar, né? Cristo está voltando, Ele pode voltar para você hoje, pode voltar para mim hoje. Eu não sei o que é da minha vida daqui a 1, 2 horas. Daqui a 5 minutos eu não sei o que é da minha vida. Você sabe o que te espera? E se Cristo te chamar hoje, e se Ele voltar para você hoje, já pensou nisso? Então eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma oração e pedir que Deus venha te dar orientação, venha te dar instrução e que o Espírito Santo possa governar e reinar na sua vida e na minha vida também, porque eu também preciso da presença de Deus, preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. E eu gostaria de encerrar aqui essa parte desse estudo da Palavra de Deus e convidar você que está aqui me assistindo a seguir o meu caminho, seguir o meu canal. Me perdoem, né? Eu não tenho prática em gravar vídeos, né? Sou um pouco tímido, mas eu gostaria de convidar você a seguir o meu canal, né? E comigo estudar sobre a palavra de Deus, estudar sobre as coisas do Senhor. E vamos ficar vigilantes, porque Jesus está voltando. Cristo está aí, né, às portas. E não podemos ser pegos de surpresa. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, te louvo, Pai, por essa manhã. Te adoro, Deus, pois Tu és maravilhoso. Pai, eu peço por essas pessoas, Deus, que irão, Deus, nesse momento, Pai, assistir esse vídeo. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-las, Pai. Possa dar orientação. Possa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, instruí-las, Pai, na Tua palavra, Pai. Instruí-las, Deus, no Teu caminho, Pai Santo. Deus, que o Senhor, Papai, venha nos tornar, ó Deus maravilhoso, homens e mulheres, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai Santo. Que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia, Pai, esteja sobre todos nós, ó Deus maravilhoso. Peço também, Pai, que aqueles, Deus, que estão, ó Pai Santo, desviados, ó Pai, fora da Sua presença, ó Pai, que o Senhor venha tocá-los nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoá-los, ó Deus Santo. Peço que o Senhor também, Pai, abençoe, Pai, aqueles, ó Deus, que estão tendo o primeiro contato com a Tua palavra, Pai querido, que eles possam, Pai, serem tocados pelo Teu Espírito, ó Pai Santo. E que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Deus maravilhoso, a se envolver, ó Pai, com o verdadeiro evangelho do reino de Deus, ó Pai querido. Pai Santo, nós te agradecemos nessa manhã, Pai Santo, te louvamos e te adoramos, ó Deus, por tudo que tens feito, Pai, e por tudo que irás fazer em nossas vidas, ó Deus. Amém. Graças a Deus.